Para compor esta mesa de debate, convidamos ao palco o curador da Conexão Brasil Cinemundi e mediador deste debate, Pedro Butcher. Paola Reimann, programadora da Entrevue de Belfort, França. Sven Potting, co-diretor da Lafita, Festival de Cinema Latino-Americano de Munique, na Alemanha. A 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, patrocínio CBMM, Aimoré, Cimento Nacional, Ancine, Itaú, CSN, Sebrae, Copasa, CEMIG, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural e Educacional, FEComércio MG, SESC, SENAC, Casa da Mostra e Instituto Universo Cultural. Parceria Cultural, SPCine, Prefeitura de São Paulo. Realização, Universo Produção, Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Este debate, informamos que conta com a tradução simultânea para o inglês. Quem ainda não retirou o radinho, se assim quiser, pode retirar ali na entrada do auditório. A produção da mostra solicita também aos participantes gentileza de não gravar este debate sem prévia autorização dos coordenadores. No momento da participação da plateia, no momento das perguntas, para assegurar a qualidade da gravação e identificação dos participantes, pedimos a gentileza de falarem ao microfone e se identificar dizendo o nome e o estado de origem, para a transcrição das falas posteriormente. Antes de passar a palavra para o Pedro, eu gostaria de informar que logo mais, às 18h30, teremos uma sessão aqui no Cine Teatro Aimoré com o filme Bye Bye Amazônia. A todos um bom debate. Passo a palavra para o mediador Pedro Butcher. Obrigada. Obrigado, Ju. Obrigado. Antes de tudo, estou com medo de dar aquele estouro que deu. Gente, antes de tudo, eu queria agradecer imensamente a presença de Paola e Sven aqui nessa mesa. Queria também dizer que a comissão de seleção do Brasil Cinemundi, né, foi composta pelo Kleber, por mim e pela Claire Halus, que está ali, que foi uma parceira muito importante nesse processo. Queria frisar que a Claire tem um interesse muito profundo e genuíno pelo cinema brasileiro. Isso não é muito fácil de encontrar por aí. Então, queria também agradecer a Claire pela abertura que ela tem também por vários... Aliás, ela falou aqui, né? Aliás, vou entrar no segundo ponto. Eu tinha uma coisa toda programada aqui, mas fui muito atravessado pelo debate anterior, pelo que o Kleber falou e pelo que as pessoas falaram. Então, de alguma forma, tudo que eu preparei aqui vai meio por água abaixo. E a Claire estava lembrando ali que na palavra falou-se muito de um cinema amador, né? Em contraste, em contraposição com certa exigência de valores de produção, e que na palavra programador tem amador lá dentro, né, da palavra. Então, só e dizer que talvez essa minha fala introdutória fique um pouco bagunçada, justamente por estar atravessada pelo debate anterior. Mas eu vou ler também a sinopse como o Kleber fez, porque essa sinopse está bem estruturada para a gente ter uma base de pensamento, e depois também vou fazer uma pequena introdução como o Kleber fez, né? Latinidades em questão, Europa, América Latina, Brasil. Os festivais de cinema franceses e alemães têm uma tradição de defesa das cinematografias periféricas na economia audiovisual de países colonizados por europeus, com uma relação intensa histórica com o cinema brasileiro e latino-americano. Uma parte aqui, eu queria lembrar, por exemplo, que a quinzena de realizadores, criada em 68, né, ela deu muito espaço para um cinema brasileiro que não estava tendo tanta visibilidade nos festivais grandes, né? Teve um papel político, né, muito importante, num momento também que os países latino-americanos viviam sob ditaduras militares, o Brasil.
especialmente, né? Mas os festivais diferem muito entre si, e a presença de produções latino-americanas e brasileiras tem a constância de suas presenças variáveis de acordo com as equipes curatoriais e com as ênfases de cada evento. Em muitos casos, essa presença latino-americana segue sendo nula ou pequena, com filmes da região competindo entre si por espaços, ou um e outro título ocupando os mesmos espaços. A gente vê muito. Eu sugiro sempre, muito recomendo isso. Entra no Internet Movie Database, aí tem lá Awards and Nominations. Eu acho isso muito curioso porque, por essa lógica, por exemplo, participação em festival vira nomination. Isso tem a ver com o que eu vou falar um pouquinho depois. E se você vê lá um filme que entra em Cannes, aquilo ali se multiplica ao infinito, né? Esse filme que entra em Cannes, ele vai circular loucamente, né? Enquanto outros filmes menorzinhos ficam lá no 3, 4 Awards and Nominations, né? Eu recomendo muito fazer essa pesquisa, é super interessante. É muito raro ter um filme de Cannes ou desses 3 grandes festivais, Berlim e Veneza, e isso diz muito sobre o papel dos festivais hoje em dia, desses grandes festivais, né? O Festival Entrevue de Belfort, especificamente, foi criado para revelar e acompanhar novos autores de todos os cantos. O Festival de Cinema Latino-Americano de Munique, Latifa, tem foco circunscrito na América Latina. Em que medida esse aspecto se desdobra no projeto de participar da escrita de uma história do cinema mundial consciente das peculiaridades das cinematografias regionais? Segundo que critérios/valores os filmes brasileiros visionados pelas curadorias francesas e alemãs estão postos em perspectiva de uma historiografia das formas, temas e contextos contemporâneos? E daí, depois de ler essa sinopse e fazer uma pequena introdução, eu queria antes começar com um aspecto que eu tenho, que talvez vocês possam achar que fuja um pouco do debate, mas que eu tenho tido como uma espécie de necessidade de ser um apóstolo disso, assim, porque eu tenho a impressão, e o Roger falou um pouco sobre isso na mesa anterior, que a forma como o cinema e o audiovisual estão se organizando na era digital no século XXI, essa forma ela direciona tudo para um apagamento da história, né? Eu acho que não é difícil a gente entender. Agora, se você quer procurar um filme da história do cinema, basicamente você vai ter que ir para a pirataria. E isso, para o conjunto de cinéfilos, está tudo bem, mas se você for pensar de uma forma geral, em formação de público principalmente, isso é um convite ao desastre absoluto, né? Então, eu tenho para mim que, no cenário contemporâneo, é um papel político dos festivais de cinema dedicados ao cinema contemporâneo a terem uma sessão dedicada a filmes do passado, de alguma forma. E contextualizando esses filmes num contexto da necessidade de preservação na era do cinema digital. Então, eu digo isso, eu tenho repetido muito isso, né? E vou repetir sempre que for necessário, porque eu vejo isso como um papel político dos festivais hoje em dia. Então, falando um pouco sobre... Eu diria que... Eu acho que eu tendo a ter uma visão, que a gente precisa ter uma visão, digamos assim, meio estoica, realista, né? Qual é a situação que temos e como podemos lidar com essa situação da melhor maneira possível, digamos assim, né? Então, o fato é que a gente tem, digamos assim, hoje em dia, a gente não trabalha mais com meio termos, né? A gente trabalha com dinheirões e dinheirinhos, né? E a gente trabalha com o que apareceu aqui na sessão anterior, no debate anterior, com filmes que estão muito marcados por valores de produção. E eu diria que o valor de produção hoje não é um valor de produção que se expressa somente no que está impresso no filme, na película, ou no digital agora, né? Mas principalmente no marketing, né? É o marketing que domina. E você tem os dinheirinhos, né? E os dinheirinhos também precisam, hoje em dia, digamos assim, do marketing. Esses filmes precisam ser vistos, eles precisam aparecer de alguma forma, eles precisam de uma... e os festivais têm um papel nisso também, né? Tem um papel fundamental nisso. Então, eu diria que, hoje em dia, a cena dos festivais, os festivais se multiplicaram na era digital,
está dividida em dois campos, digamos assim, os festivais globais, os festivais digamos assim, que refletem uma certa cena internacional, né, em geral de filmes falados em inglês, Yorgos Lanthimos, né, tantos filmes, né, não preciso nem citar, e os festivais territoriais, digamos assim, né, os festivais que vão trabalhar o território, de alguma forma, os festivais que vão trabalhar seus públicos, né? O Kleber falou um pouco isso também, como é que os festivais se relacionam com os seus locais, né? com as suas próprias... Então, eu acho que era um pouco isso que eu queria falar, quer dizer, dentro dessa cena global, e aqui a gente tem dois representantes, digamos assim, de festivais que estão na Europa, mas que seriam festivais mais para os territoriais, né? Eles são festivais pequenos, né? Que desempenham um papel específico. E tem uma característica interessante, que o Sven, além de trabalhar para o Festival de Filmes Latino-Americanos em Munique, ele também trabalha para um festival de curtas que já acolheu filmes brasileiros e latino-americanos também. Então, é outra questão do nosso tempo, né? Na verdade, as plateias estão vendo muito mais filmes curtos do que longas, mas os longas continuam tendo um valor na cadeia, digamos assim, simbólica e econômica do audiovisual muito maior, digamos assim. Então, lancei aqui algumas ideias e provocações e queria começar essa conversa de uma... A gente só tem dois, que é uma sorte, que talvez a gente tenha um pouco mais de tempo também para ouvir perguntas de vocês. Eu queria que vocês apresentassem, falassem um pouquinho dos seus festivais de cinema e também como foi um primeiro contato com o cinema brasileiro e latino-americano, o que despertou interesse em vocês no cinema brasileiro e latino-americano, só para começar a conversa. E aí a gente segue. First, I want to say Em primeiro thank you, lugar, Pedro. eu gostaria de dizer obrigada, Pedro. Estamos muito felizes de estar aqui em nome de todo o comitê de Belfort. E eu perdi parte da introdução e eu não consigo entender português, aí o povo achou que as pessoas acharam que eu conseguia entender, então eu perdi uma boa parte da tradução. E eu não consigo falar português e eu consigo falar inglês, mas mesmo que o inglês não seja minha língua nativa. Então, pensando em Belfort, ele está no meio dos territórios, dos festivais territoriais e globais, a gente está ali no meio disso, porque nós estamos tentando ter várias competições internacionais de filmes e nós estamos tentando pensar no status do cinema e no cinema francês. Então, e nós estamos nos conectando com alguns países, mas desculpa, eu acho que para mim é um pouco difícil por causa da tradução, mas enfim. Vamos começar com outro ponto. Nós estamos muito felizes de estar convidados para a Mostra de Cinema e a gente conseguiu fazer essa conexão com o Brasil nos últimos anos, nos últimos 2 anos. A gente conseguiu até alguns prêmios e depois... No ano anterior, a gente também teve o prêmio da América Latina, então eu acho que temos perspectivas diferentes aí de relações que tivemos com o cinema latino-americano, mas eu acho que quando a gente selecionou eles, a gente mostrou eles no festival, a proposta foi uma das propostas mais interessantes que a gente teve, então foi muito bom, porque foi um cinema que é um filme que ganhou o prêmio e a gente ficou muito feliz com isso. E foi uma evidência para nós quando a gente viu isso, porque foi o único filme
que, de fato, a gente quis na competição esse ano. Isso nunca tinha acontecido. Tipo, eu já fiz parte de vários comitês, de vários festivais, então foi incrível o que aconteceu. Então, isso foi uma das coisas que eu gostaria Obrigado, de dizer. Paulo. Desculpa. Talvez só completar, né, que o trabalho de nós, assim, que fazemos algum grau de curadoria, ou talvez tentar fazer essa mediação entre o Brasil e os festivais internacionais, ele é atravessado por uma frustração muito grande sempre. Porque é um pouco o que o Roger falou, assim, como é que esse filme não está sendo visto, né? E, às vezes, demora um pouco para digamos assim, para que alguma coisa que a gente vê como interessante seja, enfim, reconhecida lá e falar que alívio. Então, nesse sentido, né, o filme do André foi um filme que a gente viu assim, falei, como é que esse filme teve dificuldade e ainda bem que encontrou um acolhimento lá em Belfort. Foi tão importante isso, né? E isso, na verdade, acontece. Tem alguns, né, alguns cineastas até que a gente... Eduardo Coutinho, por exemplo, que é um cineasta muito baseado na palavra, demorou muito a ter um reconhecimento internacional. Então, só queria complementar disso para a gente também, de repente, levantar essas questões para depois, assim, o que opera nesse sentido, né? E, desculpa, só então já falar a palavra para o Sven, por favor. So, thank you. Thank you. I'm really happy to be here, and thank you so Eu much estou for the muito feliz invitation. de estar aqui. I saw Muito so many obrigado inspiring pelo movies, convite. and Eu really vi muitos happy to, filmes immerse inspiradores into, e eu estou muito Brazilian feliz cinema. de estar imerso nesse cinema brasileiro. Então, você me apresentou como um curador da América Latina, mas eu tenho um pouco mais de trabalho. Na verdade, eu apresento filmes latino-americanos em festivais grandes na Alemanha, e a gente grava muitos filmes, então nós apresentamos filmes, mas, na verdade, o meu trabalho principal é como curador e programador de filmes. Então, pensando na América Latina, nós começamos a trabalhar com um time muito bom, muito interessante, e nós tivemos muitas coisas tradicionais, e começamos em 1986, então o meu co-diretor, coordenador e o meu time, a gente começou a trabalhar nisso, e a gente deu uma pausa no festival por causa da pandemia, mas a gente está muito feliz de voltar, e a gente está muito feliz de trabalhar com os festivais e fazer premiações. E nós temos nós estamos fazendo algumas premieres, e isso está sendo muito enriquecedor para nós, porque no final da jornada isso vai agregar muito para nós. Então, nós temos filmes longos, curta-metragens e longa-metragens, e nós, na verdade, temos que pensar no ponto em comum de tudo isso, que é a paixão, e nós estamos falando de business, de trabalho, mas eu estou trabalhando com o meu co-diretor, e eu tenho uns colegas perto do Equador, do México, e eles escreveram essa tese sobre cinema mexicano, e eles estão diretamente conectados de maneira pessoal à América Latina e diferentes países, e temos Chile, México e outros, e esse é nosso time. E nosso festival é parte da nossa rede, do nosso network, e nós também temos o Festival da cidade de Munique,
e de documentários e de curadoria, e são festivais dedicados a diferentes gêneros e diferentes estéticas e experimentações de filmes de festivais de filmes dedicados a filmes nacionais, por exemplo, italianos ou turcos. E nós juntamos um pouco de dinheiro, temos o script dos filmes, mas nós precisamos de ter um orçamento maior para conseguir escolher, produzir todos os filmes em 5 dias ou 4 dias, e temos que ter a cooperação com os festivais. Então, nós sempre temos cooperação com os festivais de filmes e, por exemplo, os festivais experimentais e amadores. Então, basicamente, isso descreve a estética do nosso festival. E o que nós estamos tentando fazer também é que nós estamos tentando integrar as vozes externas, então pensando em países latino-americanos, por exemplo, conectar para estudar na Alemanha, trabalhar na Alemanha, pensar em produzir alguns filmes de algumas empresas que estão na Alemanha. Então, com filmes brasileiros também. Então, a situação é um pouquinho diferente, por outro lado, e temos um festival de curta-metragens que é bem tradicional, que foi realizado em 1989, e foi um ato muito marcante, e muita gente perdeu os seus trabalhos por isso. Então, na verdade, foi uma coisa legal, e a gente teve a chance de mostrar o que funciona nas questões britânicas e na Alemanha. Então, nós também pudemos mostrar filmes de outros países, por exemplo, no Chile, e outras cinematografias, e relacionar também com alguns filmes alemães. E também tivemos outras cinematografias, e isso aconteceu entre 1993, até que a gente teve outro festival de curta-metragens, e também tivemos uma quebra na equipe do festival, com um novo diretor e um novo time de curadoria. E também eu gostaria de dizer que talvez a gente se relacionasse mais a questões de estética e ficção e documentários. E eu especialmente diria que, na verdade, porque eu tenho esse conhecimento de cinema latino-americano, eu diria que filmes latino-americanos poderiam ser melhores com relação a vários aspectos do cinema, mas a gente poderia estabelecer uma conexão com a América Latina, pensando na Alemanha, então pensando na União Europeia, e as coisas interessantes que a gente poderia agregar à América Latina. E nós poderíamos também convidar uns produtores de cinema da América Latina, e poderíamos convidar alguns escritores que também roteiristas que poderiam participar disso, e a gente poderia ter uma interação melhor
E a gente poderia convidar outros curadores, outras pessoas para essa parte da curadoria. E nós também temos muitos filmes que também são parte da competição. E temos filmes também que são feitos por estudantes das nossas faculdades de cinema e que podem se relacionar com filmes realizados por brasileiros. Então, temos também filmes de Berlim e temos os prêmios. Então, vamos dizer que temos a diáspora do Brasil que está bem presente no meu universo também. Ok, muito obrigado, Ivana. Eu queria já que vocês fossem pensando em perguntas, né? Se quiserem passar alguma pergunta aqui para o pessoal. Enquanto isso, eu vou... Já tem? Beleza, mas vou só pedir para falar um pouquinho mais antes, só rapidamente. Queria que a Paula falasse um pouco de Biarritz. Convidou o Kleber para fazer uma retrospectiva, né, de cinema brasileiro. Se eu pudesse contar um pouco dessa experiência. Yes, 2 years ago I didn't mention it, but I was working for Biarritz Latin 2 American anos Festival in atrás, eu France. estava trabalhando com Biarritz, com o Festival Latino-Americano na França. Então, a gente focou em cinema brasileiro e aí a gente convidou o Kleber Mendonça Filho para poder trabalhar com a gente. Então, para fazer como se fosse um programa. E aí você pode fazer o que você quiser. Então, ele veio por 2 semanas e aí ele programou 20... ele programou 12 filmes, desculpa, da história do Brasil e também outros. E se é interessante, depois eu posso falar o nome dos filmes. Mas ele também disse que ele não pôde programar todos os filmes que ele programou, que na verdade foram mais de 20, porque ele não tinha todas as cópias e ele teve que fazer algumas escolhas e para saber quais estariam disponíveis, ele teve que trabalhar com o que ele tinha à mão. Então, ele escolheu A Hora da Estrela, da Suzana Amaral. E, por favor, sejam legais com o meu sotaque. E, também temos a Arábia, Alfonso Jatuans, a Zoguinha Nazaré, do Thiago Romeu, o Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Contino, Cinema, Aspirina Seglobos, Martin Logamés, Deus é o Diabo na Terra e o Sol, Pichote, Hector Babanco, desculpa, meu telefone não está funcionando muito bem. Chamas. E também não está carregando, peraí. E também Cabra Marcado para Morrer, Cinema, Aspirina, Deus e o Diabo na Terra e no Sol, Guarujá, Alegria do Povo, Pichote e Que Horas Ela Volta. Então, esses foram os cinemas, os filmes, mas também tivemos uns curtas. Então, isso foi um momento bem importante e eu lembro com essa retrospectiva, nós tivemos que falar para as pessoas que não podiam ir, porque todas as pessoas queriam ver os filmes e aí não foi possível. Bem interessante que na seleção do Kleber, que eu não conhecia de todo, tem um filme que eu acho que se encaixa um pouco nessa discussão que a gente estava falando antes e de agora, que é o Pichote, né? Porque ele se encaixa um pouco num certo cinema brasileiro de exportação,
ao mesmo tempo, ele é um filme, não sei, né, que ele tem alguma coisa ali que escapa disso também, né? Então é interessante a gente ver. Eu me lembro que há uns anos atrás eu perguntei em algum debate, não me lembro qual foi o primeiro filme brasileiro com quem as pessoas tinham tido contato, e o Pichote, ao contrário do que eu esperaria, que seria filmes do cinema novo, Pichote, Dona Flor e seus dois maridos foram mais citados do que os filmes de Glauber. Então eu achei interessante, porque são filmes que criaram um certo imaginário também do cinema brasileiro, mas os dois também têm elementos que escapam, são filmes de exportação, mas que também conseguem escapar dessa, digamos assim, dessa violência do estereótipo, né? Eu acho que já temos perguntas ali, né? Então... Boa tarde. Meu nome é Júnia Matsura, estado de origem Mato Grosso do Sul, mas eu moro na Alemanha, já tem 10 anos. A minha pergunta, eu acho, não seria muito para vocês enquanto festival, mas como programadores, e como é que vocês imaginam a programação de filmes latinos mais daqui para frente, né? Pelo que eu percebo do interesse, talvez seja fechar mais entre a Europa. É isso, como é que vocês imaginam mais daqui para frente? A programação de... Não exatamente o Festival Latifa, que é especificamente para filmes latinos, mas talvez Entrevue, porque tem filme sendo feito no Sul Global, também na Ásia, África, né? É isso, obrigada. Mas deixa eu só saber se eu entendi melhor. Se você se refere a um possível... não seleção, fechamento um dos festivais? Não, da seleção, da programação de seleção, de não... Porque o mundo faz muito filme o tempo todo. Mas talvez não selecionar os filmes latinos que estão sendo feitos. Não sei se fiquei claro. Não. Alguém que... Talvez eu acho que tem uma questão que eu acho que se impõe, é que os festivais, digamos assim, globalizados, estão passando por a tendência a serem mais conservadores, né? A estarem cada vez mais, inclusive o que vimos agora acontecer no Festival de Berlim, né, com a saída do Carlo, é muito nesse sentido, né? Tapete vermelho, e vamos aos festivais recair a obrigação de, digamos assim, adivinhar, ou sei lá, quais os filmes vão chegar no Oscar, né? Então, eles se tornam meio que esse... E, nesse sentido, esses festivais globais, voltados para esse objetivo, eles estreitam as possibilidades de exibição de filmes latino-americanos de fato, né? Por exemplo, acho que essa é uma questão. Mas a gente está falando aqui também de 2 festivais territoriais, né? Mas, mesmo assim, você fala uma coisa que faz muito sentido, que está na nossa sinopse, né? Que tem muito menos espaço do que filmes, né? Então, não sei se vocês gostariam de comentar um pouco sobre isso. Eu digo, pelo menos da minha parte, isso é muito visível, né? As curadorias são também espaços de poder, e eu fico, em muitos momentos, visivelmente triste de ter que deixar de fora algumas coisas que poderiam ser muito interessantes, né? Mas é um pouco da vida. E aí isso faz parte muito do nosso cotidiano, né? Tem pouco... E também da realidade do mundo digital, digamos assim, né? O digital é o da abundância da produção, o que é muito bom, porque realmente, em muitos aspectos, trouxe uma democratização, né, de fato, que a gente vê em muitos aspectos.
Por outro lado, os espaços de circulação estão, em alguns aspectos, estão mais amplos, em outros estão mais estreitos, né? Não sei se, enfim, viajamos muito, mas se de alguma forma te respondi, mas eu também não sei se Paula ou Sven têm alguma... I could start a little bit. The films Posso começar então com from relação aos Latin or filmes? films. How could be the future of Para a América Latina, como podem ser o futuro dos filmes da América Latina na Alemanha? Eu acho que é um tópico de interesse global e você sabe que é por isso que eu gosto de participar dos festivais de filme globais, porque é mais fácil de perceber quando a gente tem um orçamento menor e eu vejo isso, então isso antecipa as estéticas e nós temos essa tendência de muitos tipos de filmes que poderiam vir para a Europa e que podem vir de maneira mais híbrida e poderíamos trabalhar com umas características específicas e outros tópicos que poderiam lidar com a história do país, especialmente no Brasil, que tem vários filmes e temos vários filmes pós-coloniais e sim, isso podemos fazer um paralelo então entre esses filmes e com relação a esses tópicos e esse poderia ser o futuro do cinema latino-americano na Alemanha, por exemplo. Quando você como você morou na Alemanha, você deveria saber que dependendo da presença da América Latina, muda de acordo com a cidade. Então, dependendo, vai ser um hotspot para cinema latino-americano ou não. Então, temos alguns cinemas que estão mostrando filmes históricos e assim as pessoas estão assistindo a esses filmes, mas eles não são publicados oficialmente e é um processo muito difícil para conseguir trabalhar com outros países e trazer esses outros países para nós. Então, nós estamos trabalhando com cinema histórico, como a Paula mencionou, e também é importante ter a chance de assistir algum cinema no cinema. Então, os festivais sempre têm que estar comprometidos e as pessoas da curadoria têm que não só mostrar os filmes, mas tem que pensar nos estereotipos e na estética. Mas o público está procurando por tópicos específicos. Então algumas coisas poderiam fazer muito sucesso e que, na verdade, por exemplo, no Brasil fazem sucesso e na Alemanha podem não fazer sucesso. Então temos um festival e aí teve uma parte latina que a gente mostrou numa tela para as pessoas e aí a gente viu que o público não estava participando. Então, Isso é interessante, né? E só eu deixei, enfim,
a história do Kleber aqui, né, do Mendonça Filho, que não conseguiu programar alguns filmes porque não havia cópia disponível. Só voltando para minha papel de apóstolo da preservação e da importância dos festivais darem atenção a essa questão. Uma questão ali da Juliana. Oi, boa tarde. Meu nome é Juliana, sou de Porto Alegre. A minha pergunta é sobre como os festivais que vocês trabalham, como se trabalham com inscrição de filmes ou com prospecção, ou com os dois, né, com esse combinado. E, no caso da prospecção dos filmes, se vocês trabalham com programadores latino-americanos assistentes ou com festivais de referência, como é que funciona esse trabalho e, enfim, o que vocês pensam desse trabalho de pesquisa, né, dos filmes, enfim. Well, that's why I'm so happy to be invited in Tiradentes, because in Belfort, I don't know for you, Sven, but we don't get much the opportunity to travel in Latin America. So we received film on our base, like people, it's free, everybody can send a movie, and we watch it for just factual information. But this year, I mean last year, we received 80 Brazilian movies. Among them, 50 were feature films. And I didn't say it, maybe you said it in your introduction, but Belfort is specialized, dedicated to young cinema, which means first, second, and third feature only. So those films were first films. And we don't have consultants in Latin America, so we need to see what, most of the time, when it's not on the base, we have to see what is in Berlin, what is in Cannes, what is in festival in Europe, which is not enough, of course, and we totally realize it. So we need to be more in touch with festival in Latin America, I think. So what I could add, so what I already said, então, it's que eu really, really poderia important. We try to, our goal is muito to importante que a gente tente have pensar no nosso more objetivo, diversity que é in the ter programmation, mais team, programadores, for this reason, pessoas do time de programação, e por essa razão curators, guest curators, estão convidando curadores de outros países para participar. Então, a gente chegou for the future. nesse ponto que é um grande problema para o futuro, porque Years, it was a good institute no último ano to invite a gente passou por umas situações filmmakers em que foi possível convidar produtores e curadores para a Alemanha e eles puderam contribuir com esses filmes. Então, mais uma vez, isso é uma questão de networking e que a gente faz em festivais de filme e que a gente tenta procurar uma solução para isso. E a gente está trabalhando nisso e a gente está conversando com políticos para tentar conseguir soluções para isso. E não é tão fácil assim para conseguir dinheiro para chamar pessoas de outro país do mesmo jeito que a gente fazia. Para ter possibilidades, a gente tem que entrar em contato com a embaixada e aí outra instituição, e a maioria das embaixadas elas nem respondem. Então, assim, eles são temos pouquíssimas exceções. Então, a gente por isso a gente prefere as pessoas locais, porque é mais fácil da gente ter um apoio de instituições, de outros fundos locais, de outros financiamentos locais. Então, é mais fácil, mais acessível. Então,
se a gente tivesse uma maior facilidade com isso, talvez no futuro a gente poderia ter uma maior acessibilidade com relação aos festivais. Então, a questão política é uma questão muito importante para a gente poder ter financiamentos, para poder trabalhar com festivais de filme. E eles estão tentando trabalhar juntos cada vez mais desse ano para poder conseguir mais dinheiro, para poder trabalhar em conjunto em situações especiais, pensando em dinheiro do governo e da União Europeia. E esse ano a gente vai ter eleições e a Saxônia é um estado onde nós temos uma localização específica e nós podemos escrever, na verdade, sobre as eleições, então eles talvez vão ganhar ou não. Então, nós temos que ver o impacto disso na nossa sociedade e dos nossos partidos da Alemanha. Então, é mais provável que, na verdade, a gente tenha menos dinheiro agora, a gente tem menos dinheiro. Então, os fundos, os investimentos da União Europeia são essenciais, mas a gente, por exemplo, até para a Rússia, né? Mas aí temos filmes de festival, temos a União Europeia e temos que ter auxílio financeiro da Europeia. Então, para que assim o maior produtor da União Europeia venha da União Europeia. Então, é para esse fundo europeu específico, a gente tem pensado em analisar os países europeus, e isso foi interessante também, mas a metade dos fundos tem que ser europeus com relação aos outros, e a outra metade tem que ser alemã, e aí é meio complicado. Então, isso é bem importante. Então, pensando no público, nós temos alguns concursos alemães, e nós temos mais filmes da Alemanha que a gente pode incluir, e nós temos que incluir outro tipo de filme, e aí outros filmes da Europa, e outros filmes talvez não poderiam fazer parte, porque eles não poderiam ser capazes de completar a outra parte, porque temos esses requisitos para ser completados, por exemplo, os filmes espanhóis também. Então, nós temos uma situação que nós tentamos ter mais diversidade para a nossa programação, mas as condições são bem complicadas o tempo todo. Então, como a gente tem, né, os investimentos da União Europeia, eles têm os requisitos para que os filmes sejam da Europa, e aí a gente não pode simplesmente incluir a América Latina. E aí vamos ver o que vai rolar, né? Com essa situação que a tocou gente num tem. ponto bem rapidinho, bem interessante, que é a nossa dependência dos fundos das instituições culturais europeias, sobretudo Goethe, e as relações exteriores francesas, de uma forma geral, né, a Maison de France e tal. E, enfim, isso acaba reproduzindo situações, digamos assim, coloniais, né, de fato. E como você consegue burlar, às vezes, a gente, em vários momentos lá no Cinemundi, precisa se deparar com essa situação, porque se a gente quer alimentar as relações sul-sul, né, ou pelo menos ter um equilíbrio um pouco maior disso, o que a gente precisa de políticas públicas estruturantes, de uma internacionalização, né, e é isso que a gente está lutando fortemente, inclusive através do Fórum de Tiradentes, que a gente aproveite essa janela de um governo favorável a essa questão para tentar avançar o máximo possível nessa questão, né? Então, isso é uma questão interessante aí. E os fundos europeus tendem
a diminuir com, digamos assim, a situação geopolítica global de guerras, porque a justificativa para o corte dos fundos do Instituto Goethe foi a guerra da Ucrânia, né? Foi verbas desviadas da cultura para o militarismo, né? Enfim, essa questão super complexa. Desculpa, temos mais uma questão ali. Não. A Alemanha e a França sempre tiveram... Alexandre Muruti, Rio de Janeiro. Sempre tiveram uma visão muito própria da relação cultural e de pré- e pós-colonialismo em relação ao Brasil. O que vocês acham hoje com a internacionalização, inclusive do cinema brasileiro, um pouco pela pressão do streaming, um pouco pelas questões de produção mesmo, e a pluralidade que o cinema nacional abarcou hoje? O que é a expectativa, mesmo considerando que as plateias dos festivais são plateias específicas, mas do público europeu, ou especificamente do alemão e o francês, o que eles esperam de um filme brasileiro contemporâneo, né? Um filme hoje, que já não tem todas as demandas ou de exotismo, ou de terceiro-mundismo, ou, quer dizer, que as questões são muito mais complexas e muito mais universais. O que, quando vocês vão escolher, é o fator preponderante? Quais são as qualidades principais que vocês consideram que o público europeu, ou especificamente França e Alemanha, esperam de um filme contemporâneo brasileiro hoje? Quer dizer, sobre o assunto, a cor local, ou não, ou a qualidade no nível de produção internacional? O que é preponderante numa escolha de vocês? Claro que qualidade é sempre, always quality. I can start. Maybe it's. Eu posso começar então, talvez. The topics. Eu diria que com relação aos tópicos, aos assuntos. Eu acho que a gente está falando sobre estereótipos e sobre cinema. Então, pensando no financiamento de filmes latino-americanos, pensariam na origem de vários produtores de filmes em festivais grandes como o de Cannes e outros. Então, temos a questão da estética que estaria presente em competições e em concursos, e talvez alguns produtores de filmes tentam não copiar, mas, na verdade, teriam uma estética similar, porque é mais fácil conseguir dinheiro de alguns fundos, alguns financiamentos que buscam por esse tipo de estética, como, por exemplo, Berlinale ou outros produtores de filmes. E temos outros festivais e temos uma questão de estética que se repete nos filmes brasileiros. Há um padrão nesses festivais. E muitos filmes latinos-americanos e em suas coproduções, na verdade, tem meio que um contexto que poderia ser entendido na Alemanha ou na França, e também no subtópico, em outros tipos de assunto, mas sim. Então, eu acho que o problema é que nós estamos falando
nós estamos falando do ponto de vista de criadores e curadores. Então, Alemanha e França são tópicos diferentes. Então, Belfort é como se fosse não é só um festival, não é igual de Cannes, então, ou qualquer outro festival. Então, a maioria dos filmes infelizmente não pode chegar aos cinemas e a um público grande. Então, eu espero que as pessoas possam ver André Novaes e Tom Burrado. Então, eles podem também, eu espero que eles também possam ver filmes premiados e também, não sei se eu estou errada, mas eu acho que a temporada na França foi lançada e tivemos um distribuidor lá que teve dificuldade de achar distribuidores para conseguir divulgar os filmes. Então, para o público francês, eu diria que eles esperam uma coisa que é tipo Bacurau, né? O público francês espera tipo alguma coisa que é muito popular, é um filme super popular no Brasil, então eles sempre vão esperar alguma coisa assim. E aí, talvez a gente possa propor alguma coisa diferente, alguma coisa nova, porque nós recebemos em Belfort muitos filmes que poderiam fazer sucesso na França, em termos de filmes, cinematografia brasileira. Então, nós temos filmes que poderiam ser... na verdade, eu estou meio... desculpa por isso, mas, na verdade, esse tópico é meio tocante para mim. Aí eu tenho que traduzir, porque eu falo francês como língua materna, e aí estou traduzindo para o inglês. Então, uma coisa que eu diria que é uma coisa que é meio oportunista. Então, a gente tem que trabalhar juntos no festival. E aí, como curadores, a gente tem que evitar esse tipo de oportunismo. E aí, em Belfort, ninguém é brasileiro. A gente não está a par do contexto cinematográfico no Brasil. Então, nós temos uma apreciação dos filmes que a gente está tentando ter. E o que eu iria propor com relação às políticas seria com relação ao contato com a América Latina. E aí tivemos um filme lançado na França que é da América Latina, e ele foi um filme muito bom e não era tão comum para ser lançado lá. E foi uma resposta bem curtinha, mas foi o que deu. Então, eu gostaria de adicionar que a situação na França é bem diferente, é uma situação diferente da Alemanha, porque na França há a distribuição de muitos filmes da América Latina, e aí não é tão comum na Alemanha. E aí, pensando nos filmes brasileiros que foi mostrado na Alemanha, eu acho que foi Medusa, eu não sei, assim, é um filme pequeno, mas enfim, foi interessante. Eu acho que foi uma empresa de distribuição, uma distribuidora que divulgou esse filme, e essa questão do assunto, do tópico é bem interessante nesse ponto. O tipo de cinema que a gente está falando aqui, muitas vezes são cinemas que têm um público maior fora de seus países, né? Vários filmes brasileiros tiveram... E principalmente no mercado francês, que é um mercado absolutamente excepcional, né? Ainda tem, por causa de políticas públicas estruturantes, daí que foram estabelecidas desde 1946 com continuidade, né? E com todos os problemas que elas têm, ela é uma política pública de continuidade, mas por causa disso você pode ter um filme brasileiro lá que tem mais público nas salas de cinema do que
do que aqui no Brasil. Isso eu não estou com exemplos. Eu me lembro de pelo menos um exemplo que é a animação do Alê, O Menino e o Mundo, é gritante. Assim, o público lá é 4 vezes maior do que no Brasil. Então era só esse ponto que assim, alguns filmes brasileiros ganham distribuição lá, mas eu outro dia li uma reportagem grande sobre alguns diretores que têm esse perfil, né? O Apichatpong, por exemplo, que faz um cineasta da Tailândia, faz um cinema muito específico, não é visto na Tailândia, né? Mas é visto em várias partes do mundo. A gente tem mais alguma pergunta? Oi, boa tarde. Nayara Reynô, de São Paulo. Também sou curadora, mas como diz o Pedro, de um festival territorial, né, na região norte aqui do país. E assim, eu queria saber mais ou menos da experiência que a gente tem, assim, de perceber claramente, assim, em alguns anos, algum estado onde você percebe que a produção cinematográfica está evoluindo, está aparecendo, bomba de filme dali. E eu queria saber de vocês se vocês perceberam nos últimos anos algum país ou alguns países específicos da América Latina que vocês percebem esse avanço na cinematografia local. E também se vocês têm alguma preocupação com a produção argentina, de que eles possam repetir o nosso passado dos 4 anos, de ter um freio na produção cinematográfica que chegue justamente aos festivais internacionais, justamente por questões políticas. I'm not sure I get the question, but não sei se eu entendi a pergunta, mas sim, eu acho que a gente tem que estar preocupado, mas eu acho que a gente não tem que ficar preocupado pelo país, mas pela indústria. A gente tem que ficar preocupado pelo país, não pela indústria do cinema, né? E a gente, na França, a gente recebe, a gente tem um paradoxo, porque durante esse período, o cinema brasileiro e francês era o mais vívido, porque as pessoas estavam mais interessadas no que estava acontecendo no país, em festivais onde as pessoas estão dando mais atenção para a cinematografia do Brasil. Então acho que a gente tem que ficar preocupado, sim, mas eu acho que a gente tem que pensar nos cinemas também, né? Talvez eu diria a mesma coisa da Alemanha com relação aos filmes no Brasil, com relação à política no Brasil. Então, a gente tenta lidar com esses fenômenos e a gente vai tentar explicar algumas coisas com relação às políticas. E eu acho que essa questão política é mais presente na Alemanha, na minha opinião, do que em outros países também. Então, talvez essa questão do cinema brasileiro talvez possa nos ajudar a entender essa conexão com outros países. Respondeu? Porque ela também perguntou sobre possíveis, digamos assim, coisas interessantes que estão aparecendo de algum país especificamente. Vocês percebem isso ou não tanto? Porque, se a gente for ver bem, digamos assim, a cena dos festivais, talvez os festivais globais, vivem muito dessas ondas, né? A onda do cinema iraniano, a onda do cinema
romeno, né, por exemplo. E agora, estou até pensando pela primeira vez que a onda do cinema coreano ela já está numa nova fase de globalização que já vem junto com, digamos assim, uma onda da cultura pop como um todo, né? O cinema vem numa coisa a reboque da cultura pop. Mas vocês percebem isso de alguns? Haveria alguma onda assim vindo ou não? É uma coisa um pouco mais, digamos assim, dispersa. I would say that before, eu diria que like in 2019, antes it was de clear that there was Brazilian 2017, 2019, era mais difícil ver cinema brasileiro. Então, aí a gente começou a ver, por exemplo, cinema jovem brasileiro na Europa. E aí foi claro que uma coisa estava acontecendo justo depois das eleições. E aí quebrou a onda e agora a onda está voltando de novo, né? Então, nós tivemos esse sentimento com relação a curadores e agora, na verdade, está abaixando um pouco. Eu diria, mesmo para as ondas argentinas, eu diria que veio, tipo, lá em 2010, talvez. E eu não sei se a gente tem... não sei se você acha, Sven, mas eu não poderia dizer que agora, que no mundo do cinema, eu poderia sentir que... não estou falando, tipo, nem mesmo na França, eu não estou sentindo nenhum novo tipo de onda, tipo... eu acho que a gente pensa na América Latina, para nós, pensando no processo de curadoria para festivais latino-americanos, eu acho que é diferente de ano a ano. Então, eu acho que, sem planejar, nós estamos focando em cinema na Colômbia, e a gente começou a focar em mais filmes do Brasil, e o outro país antes desse foi o Chile. Então, eu acho que a gente sempre, não é que tenha de fato uma nova onda, na verdade temos uma mudança de participações. E vai vindo mais rápido cada vez. E há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com cinema latino-americano, eu tive o começo de um novo momento latino-americano na Alemanha, em que durou durante alguns anos. E eu acho que agora está mais fluido, né? Eu acho que a presença da América Latina é grande. E também temos filmes mexicanos e tudo mais. Claire? O microfone está vindo ali. Olá, boa tarde, eu sou a Claire. Estava na hesitação de impor um sotaque francês no inglês ou no português, mas vai ser no português, me desculpe. Então, só para continuar um pouco essa conversa, que acho muito interessante, também propor uma ponte com a mesa anterior e a pergunta que colocou a Paula Bontempo, que está aqui, sobre programar com essa pergunta do o que é o cinema e também o que é o cinema nesse ano de programação, que nunca é um assunto absoluto, senão uma coisa que se reformula o tempo inteiro, segundo os encontros com os filmes. Acho muito interessante o caso de Belfort, mas a minha pergunta vai para vocês dois, só que conheço melhor a programação de Belfort e acho ótimo que a Paula esteja conosco para poder falar dessa experiência. E pensar que é uma seleção internacional. E queria saber, quando você seleciona, por exemplo, O Dia que Te Conheci, com a história do André Novaes já presente alguns anos anteriores com temporada, em que medida vocês assistem a esse filme enquanto cinema brasileiro ou como filme contemporâneo? Claro que as duas instâncias não são contraditórias, mas sinto que o fato
pergunto também isso porque você trabalhou em Biarritz, então você tem também essa consciência, essa experiência do que programar um filme brasileiro num contexto internacional e num contexto de um cinema mais continental, com atenção continental. E pergunto também isso porque acho super interessante pensar que o Arábia fez parte dos filmes escolhidos pelo Kleber como um dos maiores filmes brasileiros, não só do cinema do presente, mas da história do cinema brasileiro. E eu acho que o primeiro lugar onde foi mostrado foi em Belfort, justamente. Então, a pergunta seria um pouco em que medida isso qual é a inquietude de vocês, e não só vocês como indivíduos programadores, mas também como formando parte de uma equipe de festival, em conversa com os colegas programadores de vocês, em conversa com a história editorial do festival de vocês, em que medida vocês sentiram nos últimos anos que os filmes brasileiros que vocês assistiam e selecionavam ante tudo, não eram só filmes que contavam algo do Brasil, mas que também, além da ideia de internacionalização como colonização, que esses filmes do Brasil contavam algo do cinema contemporâneo que vocês achavam forte e singular. Talvez a pergunta seja um pouco geral, se quiserem podem reformulá-la de forma muito mais precisa. I don't know. Claire, can you say it in French, Oui, please? je peux faire la petite traduction en français. I'm sorry. Je vais la faire courte. Você pode falar em francês, L'idée, por c'était favor? que vous avez montré au Dia que te conheci plusieurs années après Temporada, qui avait déjà une histoire avec André Novaes, que Arabia, avant d'être montré comme l'un des films les plus importants de l'histoire du cinéma brésilien, Biarritz avait aussi été montré à Belfort. Ça a été sa première nationale. Et la question que je me posais, c'était, en fait, quand vous voyez ces films-là, que vous programmez, dans quelle mesure vous les voyez d'abord comme des films brésiliens ou avant tout comme des films contemporains, et en fait, en quoi ils remettent aussi en perspective l'idée de la contemporanéité sur un plan critique, par-delà leurs conditions nationales, on va dire, qu'est-ce que ça fait bouger. Et je posais cette question parce que Paola, qui est ici dans la table antérieure, dans la discussion antérieure, disait que la question vraiment qui traversait l'équipe curatoriale, c'était qu'est-ce que le cinéma en général et qu'est-ce que le cinéma cette année-là, une espèce d'état des lieux. Et donc savoir un peu comment cette question de la contemporanéité est discutée au sein de l'équipe avec aussi une histoire éditoriale du festival. Et j'ai fini. Okay, thank you. Well, I totally agree with what Paola. Então, eu concordo muito com o que a Paula falou. Eu acho que é a mesma coisa em Belfort. E, para ser honesta, eu acho que nós não pensamos, nós não só como amadores do cinema, mas e não só com a perspectiva política. Quando a gente assiste um filme, a gente, por exemplo, pensando no filme da Ana Novaes, a gente não fala, olha, o que você acha desse filme brasileiro? Quando a gente pensa num filme bonito, a gente até esquece de onde é o filme, tipo, não é porque é brasileiro que foi o melhor, a gente pensa no filme como sua contemporaneidade. Então é assim que a gente pensa. E nós também, é bem importante para o interview, para se conectar aos curadores, aos criadores de filmes, a produtores de filmes. E é bem importante para nós mostrar para o público francês que vem para os festivais esse tipo de filme. Então, eu também gostaria de mencionar que o Kleber foi pela primeira vez na França em 2012 no Interview. Então, isso foi
uma coisa que fez com que o Kleber fosse a primeira vez pela França e o Arabiá foi também na França é mais nessa questão de ir e selecionar os filmes, a gente faz a mesma coisa para os outros filmes. Acho que em Belfort, para filmes internacionais, a gente tem umas questões mais vívidas, importantes. Eu acho que temos Estados Unidos e Brasil, e a gente pode falar disso depois, mas em termos de cinematografia, nós estivemos trabalhando em Belfort. Obrigado, Paula. Tem mais alguma pergunta? Thank you, Paula. So, não, sim. Sven, por favor. Perdão. So, Sven, please, the floor is yours. I'm sorry. Então, essa questão de construir pontes é muito importante, é muito bom estar aqui, estar conectada a curadores, a criadores de filmes, produtores de filmes, é bem importante. E, por exemplo, na minha posição, eu não tenho a chance de sair viajando aí para vários festivais internacionais, porque, na verdade, eu tenho um foco em festivais de curta-metragens, então o que a gente tem que fazer é fazer network e encontrar curadores e, dessa forma, também encontrar novas vozes. E também nós tivemos filmes em que o público estava interessado em ouvir o que eles tinham a dizer. Então, é também importante encontrar novas vozes. E isso, acho que eu diria exatamente, seria criando essas conexões. Acho que a gente está já encaminhando para a reta final, porque temos uma sessão de um filme aqui logo depois. Queria saber se tem mais alguma pergunta, senão vou encaminhando. Acho que não, né? Enfim. Não, só apareceram muitos temas aqui, né? De alguma forma também foi mencionado aqui, eu acho que em vários momentos, né? A situação da Argentina. O Sven mencionou também a ascensão da extrema-direita. E aí, a única coisa, talvez, para encerrar aqui, seja que a gente, no Brasil, aqui está com uma janela muito importante de luta, né? E para também, em dois sentidos, aproveitar ao máximo esse tempo que a gente está tendo e trabalhar ao máximo para não repetir uma situação que a gente já viveu, mas que ela não está num horizonte muito distante, não, né? Está bem perto, pelo contrário. Então, infelizmente é isso. A gente tem que estar com esse sentimento de uma urgência certamente um pouco desagradável, mas trabalhar com ela, né? De uma forma muito, assim, consciente. Então, acho que era só isso mesmo. Enfim, queria agradecer muito a presença da Paula, a disposição de vocês de estarem, do Sven, a disposição de estarem aqui abertos para conversar com a gente. E agradecer vocês aqui que aguentaram a 2 debates. Muitos de vocês estavam aqui no debate anterior também, com temas parecidos, mas eu espero que tenha sido interessante e produtivo. E é isso. A Conexão Brasil Cinemundo segue até sexta-feira. A gente tem mais 2 filmes aí sendo apresentados aos curadores internacionais. E, bom, a gente torce muito para que esses filmes encontrem seus caminhos. Então é isso. Se não tem mais, eu queria agradecer muito a presença de vocês e convidar para, enfim, continuar vendo os filmes da Mostra Tiradentes.
Thank you to the translator for your excellent work.